Olá, essa é a apresentação introdutória sobre o AMQ Strings. O propósito dessa apresentação é trazer os conceitos básicos da tecnologia e preparar a gente para estar se aprimorando em recursos mais avançados em futuras apresentações sobre o produto, né? Mas embasados, né, em conceitos muito importantes para que a gente possa tirar o melhor proveito, né, tanto do aprendizado quanto do uso mesmo em produção dessa tecnologia. Vamos começar então respondendo essa pergunta. O que é o AMQ Strings? O AMQ Strings ele é uma plataforma de strings da Red Hat construída em cima do Apache Kafka. Em outras palavras, a gente vai poder dizer que o AMQ Strings é o Kafka. A Red Hat ela distribui o AMQ Strings em duas versões. A primeira versão, que é a versão mais famosa, é a versão para o OpenShift. Normalmente, quando nós ouvimos falar do AMQ Strings, a primeira coisa que vem associada é o AMQ Strings rodando no OpenShift. Realmente, o AMQ Strings, né, o Kafka rodando no OpenShift, ele tem vários recursos, né, porque ele vai estar podendo aproveitar o melhor da plataforma, né, ele vai poder usar o poder dos operators. Porém, não é verdade que o AMQ Strings roda só no OpenShift. Existe uma versão server criada para estar rodando no sistema operacional Linux. É a versão que a gente costuma chamar de a versão Hell. É a versão que você vai poder instalar numa máquina virtual, num VMware, num Bare Metal, em cima do Red Hat Enterprise Linux, e vai funcionar como se fosse uma instalação convencional do Apache Kafka. É um arquivo zip que você vai fazer um download, vai configurar os arquivos de propriedade e vai colocar ele para rodar. O Kafka, né, falando um pouco agora da história do Kafka, o Kafka é uma plataforma de strings que ela foi desenvolvida em 2010 pelo LinkedIn. O Kafka nasceu da necessidade de resolver alguns problemas na época existentes dentro do LinkedIn de integração. Então, em 2010, uma equipe liderada pelo Jay Cripps, o Jay Cripps é a mente por trás do Kafka, criou essa plataforma e em 2011 ela foi doada para o Apache Software Foundation e em 2011 passamos a ter uma versão community do Apache Kafka. O Apache Kafka ele é uma plataforma construída em Java e Scala. E uma curiosidade do Kafka, o nome Kafka ele é uma homenagem que o Jay Cripps, o criador, ele fez a um autor que ele gosta muito, né, que ele é muito fã, que é o Franz Kafka. Então dessa homenagem surgiu o nome Kafka para a plataforma. Partindo do princípio que o AMQ Strings ele é o Kafka, então vamos definir o que é o Kafka, né? O Kafka ele é uma plataforma de strings distribuído. Muitas vezes a gente vai escutar algumas definições do tipo: o Kafka ele é uma ferramenta de processamento de mensagens, ele é um tipo de ETL ou mesmo um banco de dados. Mas assim, o Kafka ele funciona no modelo de Publish Subscribe. Então, assim, a primeira impressão que a gente tem é um sistema de mensageria, né? Mas é um sistema de mensageria com algo a mais, né? Ele tem vários outros recursos. O grande segredo do Kafka é a forma que ele trabalha, né? A forma de trabalho do Kafka é diferente de um sistema de mensageria. O Kafka ele é um data stream. Então, isso vai dar algumas características, né, na forma dele processar a mensagem e vai dar mais recursos para ele, né, mais flexibilidade para ele estar trabalhando de uma forma mais eficiente. Então, uma coisa que a gente vai já bater o martelo o Kafka é mais que um sistema de mensageria. O Kafka ele surgiu
da necessidade de resolver problemas de integração. Como é que as empresas trabalham hoje em dia, né? As empresas elas vão ter um ecossistema com várias aplicações, né, vários apps tendo que se comunicar uns com os outros, né, vários microserviços precisando se conversar, trocar informações, acessar suas bases de dados, né? Muitas vezes a gente vai precisar da informação que está na base de dados de um microserviço, a gente precisa chamar esse microserviço, a gente vai ter que acessar alguns sistemas de monitoramento, uma base NoSQL. Os sistemas, os ecossistemas dos sistemas comerciais hoje em dia, eles estão bem complexos, né? Eles acabam criando uma estrutura bem amarrada, apesar de ser microserviço. Elas ficam amarradas e a própria manutenção desses sistemas fica complicada. Muitas vezes uma falha em algum desses sistemas compromete o fluxo de trabalho, né? Então, o Kafka ele veio para ajudar a pôr ordem nesse ecossistema, né? Nós queremos sair dessa imagem aqui, desse slide, para chegar nesse desenho, onde o Kafka ele vai estar atuando como uma plataforma centralizadora. Então, eu posso dizer o quê? Que o Kafka, a função básica do Kafka é pegar o dado de um ponto, né, coletar a informação em um lugar e levar essa informação até um outro lugar, né? Como o sistema de mensageria vai funcionar, recebe e entrega para alguém, né? Esse desenho que está vendo aqui, né, nesse slide, ele até remete a gente a pensar, né, que o Kafka ele atua como um barramento de serviços, né? Porque ele está integrando vários serviços, né, que estão enviando mensagens e ele está ficando responsável por saber, deixa comigo que eu entrego essa mensagem. O Kafka ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar do Kafka, onde ele se baseia, é o Publish Subscribe. Então, o Kafka ele é um sistema de mensageria também. Ele começa com um desenho do sistema de mensageria, onde alguém vai publicar uma mensagem e outro sistema ou um grupo de sistemas, outros sistemas vão estar escutando, vão assinar esse tópico de mensagens, né, essa fila de mensageria para estar recebendo essa mensagem que vem de algum lugar, para aí poder estar trabalhando com elas. Então, por causa desse pilar, né, a gente pode dizer, e muitas pessoas vão dizer, o Kafka é um sistema de mensageria concorrente ao JMS. Outras pessoas vão até dizer que o Kafka nasceu para substituir o JMS, né? Mas isso é questionável, né? Não é o propósito dessa apresentação discutir isso, né? Mas isso é um assunto bem polêmico que vale uma boa discussão. O segundo pilar onde o Kafka está embasado é o pilar Process. Esse pilar de Process ele dá um poder muito grande ao Kafka. Nesse ponto, o Kafka ele deixa agora de ser só um sistema de mensageria que recebe e entrega a mensagem para ser um sistema que ele está recebendo a mensagem e ele tem a capacidade de processar ele. Mas o que é esse processar? Esse processar é a capacidade de criar uma pipeline que vai pegar a mensagem recebida, vai transformar ela numa mensagem mais complexa, a gente vai poder enriquecer essa mensagem, a gente vai poder, por exemplo, fazer o join de várias filas de mensagens, né, dos dados de várias filas e gerar uma terceira fila, a gente vai poder fazer a saída sem uma, 2 filas, a gente vai poder pegar essa informação e enviar para um arquivo de dados depois de um processamento. Esse pilar é o que vai fazer a gente pensar. Estamos falando de um sistema de ETL, um sistema de pipeline, né? Esse processo ele é como eu falei no início, um grande diferencial do Kafka. E o terceiro pilar agora, falando do terceiro pilar, que é um pilar muito importante, que também dá um grande diferencial no Kafka, é o Store. Por causa desse pilar, algumas pessoas
tende a dizer que o Kafka é um banco de dados, né? Eu já ouvi apresentações, apresentações não, vi uma apresentação só que dizia isso, que era uma apresentação de um consultor da Confluent, onde eles apresentava o Kafka como um banco de dados, né? A natureza do negócio, o caso de uso dessa apresentação, ela exigia que o Kafka tivesse um comportamento mesmo de banco de dados, né? E por causa disso ficou essa sensação, né? Você via que as pessoas que viram a apresentação, elas ficaram com essa dúvida, mas é um sistema de mensageria ou é um sistema de banco de dados? Então aqui a gente pode dizer o seguinte, é um sistema de mensageria com um banco de dados. Porque no sistema de mensageria tradicional, a mensagem, quando ela entra, a intenção dela é que a mensagem seja consumida o mais rápido possível. Não é a intenção que ela fique armazenada no seu AMQ, no seu ActiveMQ, por exemplo. Se você pegar um sistema de mensageria convencional e você começar a colocar mensagens lá sem consumir, deixar essa mensagem ser armazenada, em pouco tempo esse sistema com certeza vai cair. Só que no Kafka não. A ideia do Kafka é que você possa receber uma mensagem, você possa processá-la ou não, e você armazene essa mensagem. Então você pode armazenar por um dia, você pode configurar ele para 10 dias, 30 dias. Por default, o Kafka já armazena uma mensagem por 7 dias, quando ela chega. E aí, esse armazenamento vai permitir que a gente faça reprocessamento muito tempo depois da mensagem ser entregue, ser recebida na plataforma. Então, esses 3 pilares, eles fazem um diferencial muito grande no Kafka. Nós vimos então que o Kafka é um sistema que funciona no modelo de Publish Subscribe, com características muito superiores a um sistema de mensageria convencional. Mas agora a gente vai entrar num outro quesito do Kafka, que é o que torna mesmo o Kafka muito, mas muito famoso, que é o alto throughput e a baixa latência dele. Por causa disso, o Kafka ele é um sistema muito performático. Comparado com o sistema de mensageria tradicional, o Kafka tende a ser muito rápido, porque ele é feito para estar recebendo uma carga muito alta de informações. Ele é feito para estar recebendo informações de um ecossistema de aplicações mobile muito grande, de um ecossistema de internet das coisas, de sistemas que precisam de uma resposta muito rápida, muitas vezes em real time. Então o Kafka ele foi construído justamente para resolver esse problema que tinha de integração, porque um sistema de mensageria tradicional, para esses volumes muito altos, ele não estava dando conta do recado. Então o Kafka agora ele veio como a grande revolução desse modelo de processamento de informações, de Publish Subscribe. Para vocês terem uma ideia, o Kafka ele é um sistema que ele foi pensado para ter uma velocidade superior. Então, até mesmo no processo de gravação dessas informações, das informações dele em disco, o I/O dele é diferenciado. O fato dele fazer I/O em disco, em momento algum, vai deixar ele lento. Existem pesquisas da própria Confluent, que é a empresa que mais investe no Kafka, que é uma empresa baseada no Kafka mesmo, a Confluent vive para o Kafka, que a performance não é alterada de forma nenhuma, apesar de ter I/O dentro do Kafka. Então agora a gente vai entrar nos conceitos básicos do Kafka. A gente vai começar a falar de alguns conceitos que são muito importantes para a gente continuar fazendo aí uma imersão na tecnologia e evoluindo na tecnologia. Nós já sabemos que o Kafka trabalha no modelo de Publish Subscribe, ou seja, nós temos um producer produzindo mensagens e um ou vários consumidores recebendo essa mensagem.
No meio dele, nós vamos ter um broker orquestrando isso. Nesse broker que as mensagens ficam armazenadas. E essas mensagens vão ficar armazenadas não em filas como no JMS, mas em tópicos. No JMS nós vamos ter o conceito de queue, de fila, e de topic, de tópicos. No Kafka, nós vamos ter única e exclusivamente o topic. Então, não existe queue do Kafka, existe topic. Nós conseguimos, dependendo da forma que nós vamos produzir, conseguir dar o comportamento de queue para o tópico, mas no Kafka nós só falamos de tópico. E o que é o tópico? Como é que a gente define o tópico, então? É igualzinho do JMS? A resposta é não. Ele tem uma estrutura bem diferente do JMS. O resultado final acaba sendo igual. Distribuir, fazer um broadcast para vários consumidores ou não. Ou vai fazer para um só. Mas a forma que ele faz isso, é o que é o diferencial, que é a forma que o Kafka trabalha. Ele vai estar armazenando o tópico, os dados que são produzidos no formato de byte array. Você vai ter um array de bytes dentro desses tópicos. Você não vai colocar lá uma imagem ou um objeto Java. Tudo que você enviar, a API do Kafka vai transformar ela no byte array, vai gravar ele como byte array e você vai consumir ele como um byte array. O tópico, o conteúdo de armazenamento do tópico, ele é muito comparado, segundo alguns especialistas na plataforma, como um grande log. Então, quando a gente fala de tópico no Kafka, a gente está falando de um log. Por quê? Porque o log ele é uma sequência de eventos que aconteceram de forma ordenada. Então, a gente tem um log, por exemplo, de erros de um sistema. São os erros que aconteceram numa determinada sequência. Nós temos um log com os eventos de clique de uma tela. É a ordem que esses cliques aconteceram, ou preenchimento de uma informação, ou um pedido de compra. Então, assim, esse conjunto de informações que formam um log dessa coisa que aconteceu, esses eventos que criam essa informação, no Kafka a gente chama de tópico. Isso é um tópico para o Kafka. Muitas literaturas, quando a gente estiver lendo, a gente vai ver esse exemplo do tópico sendo comparado com um sistema de log, que não deixa de ser. Então, agora a gente vai falar da anatomia então, desse topic. Como é que esse topic trabalha? Como é que essa informação é armazenada? Nós já sabemos que ele é um byte array. Então a informação chega nesse formato e ele vai ficar lá. Mas como é que ele vai ficar lá dentro, armazenado? O Kafka ele tem uma forma peculiar, uma forma própria de estar armazenando isso. Um conceito que a gente vai ouvir falar agora do Kafka, um conceito que a gente vai ver falar em cima do tópico, é o conceito de partições. Um tópico ele é dividido em partições. O que é isso? Quando nós criamos um tópico dentro do Kafka, nós vamos criar dentro desse tópico várias partições, e é nessas partições que as informações vão ser gravadas. As informações, ou seja, as informações dentro do Kafka, elas são particionadas, seria como se você tivesse uma prateleira com vários compartimentos, e conforme as informações vão chegando, você vai jogando nessas partições. Nesse exemplo agora do slide, nós estamos vendo o nosso tópico com 5 partições. Nós temos da esquerda para a direita, essas colunas, vamos chamar elas de partições. E cada partição vai receber N mensagens. Então a gente vai receber a mensagem 1. Nesse exemplo, nós temos uma mensagem que tem o conteúdo dela é key12 e um value. A segunda mensagem dessa partição é key434
e um value que é alguma coisa, né? Então, assim sucessivamente, quando as informações forem chegando, o Kafka vai colocando em alguma partição e enfileirando ela dentro das partições do topic. Nesse exemplo também do slide, você vê que as mensagens eu coloquei elas com essa estrutura, todas key value, né? Isso não está aí por acaso. No Kafka, toda mensagem ela tem um formato de chave e valor. Então, para toda mensagem, você tem uma chave. Quando você é um produtor da mensagem, você produz uma mensagem, você vai atribuir ou não uma chave para ela, né? Um valor de chave. A estrutura sempre vai existir, chave e valor. Se você não fornecer a chave, ela vai estar gravada como nulo e você vai ter um campo velho. E nesse velho é o conteúdo que você informou na mensagem, que pode ser um JSON, um XML, uma imagem, né? E lembrando, sempre tudo convertido como um array de bytes. Então, assim, é um princípio básico que a mensagem dentro do Kafka vai ter sempre esse formato, key valor, key value, sendo que o key muitas vezes você pode omitir. Então, resumindo o que nós vimos até agora, nós sabemos que nós produzimos mensagens, essas mensagens são armazenadas em um tópico, esse tópico é particionado, vão ter várias partições, e essas partições, cada uma dessas partições do nosso tópico vai estar enfileirando várias mensagens que nós vamos estar recebendo. Nós sabemos também agora que essas mensagens elas têm um formato padrão, que é o key value. As mensagens vão ter uma chave e um valor, sendo que nós temos a opção de passar essa chave ou não. O que nós precisamos saber agora a respeito do tópico o tópico possui um conceito chamado offset nas suas partições. O que é isso? Sempre que uma mensagem chega e ela é armazenada em uma área da partição, ela recebe um ID único para a partição. Esse ID único nós chamamos de offset. Então, no exemplo aqui que eu estou exibindo nesse slide, nós temos o offset 1 para essa primeira mensagem que chegou nessa partição, e nós temos o offset 2 para a segunda mensagem que nós recebemos nessa mesma partição. A gente pode vir aqui até a terceira coluna, até a terceira partição, a gente vê que ela também vai ter um offset. E este offset também, ele vai ter um número. O offset, ele vai ter aqui, ó, o offset 1 e o offset 2. Então, o ID offset de uma partição, esse ID, esse número, ele vai repetir em outras partições, mas o seu conteúdo não necessariamente. O offset 1 da primeira partição não vai ser a mesma mensagem do offset 1 da segunda partição. São coisas independentes. Dentro do tópico, as partições elas têm essa função mesmo, separar, dividir essas mensagens para facilitar o processamento. Isso garante performance, né? Isso garante uma forma de trabalho melhor para o Kafka. Isso é bem diferente de um sistema de mensageria que a gente está acostumado, o JMS. Sabendo então esse conceito do offset e toda essa estrutura de partições, formato da mensagem, a gente precisa então pensar que a forma que os consumidores se conectam no tópico é diferente do que a gente está acostumado. Então, nesse desenho que nós temos aqui do nosso slide, esse desenho vai ter que mudar um pouco. Porque no nosso desenho atual, nós estamos dizendo que chegou no tópico, o consumer vai lá e lê ele. Mas o consumer ele tem que levar em conta esse conceito de partições e de offsets. Então, o consumer, nesse desenho, vamos tirar ele dessa posição. E agora, nós vamos falar o quê? O consumer, quando ele vai se conectar no tópico, ele vai se conectar
é na partição do tópico. Então, quando eu tiver vários consumidores acessando o meu tópico, esses consumidores vão estar sendo distribuídos nas partições. Então, observa bem esse desenho. Nós temos a partição 1, nós temos um consumidor na partição 1, a primeira coluna. O consumidor C, a gente vê que ele está na quarta partição. E o consumidor B, ele está na nossa última partição. O Kafka, quando ele aceita as conexões dos consumidores, ele faz a distribuição dessas partições para os consumidores. Então, o que vai acontecer se eu tiver, nesse caso, 3 consumidores só e 5 partições? O Kafka, juntamente com a API que está provendo o consumer, ele vai fazer uma distribuição, ele vai fazer um balanceamento, para que todas as partições sejam distribuídas em todos os consumidores. Então nós podemos, por exemplo, ter o consumidor B conectando na partição 4 e 5, o consumidor C conectando na partição 3 e o consumidor A na 1 e 2. Isso vai depender do balanceamento que o Kafka vai fazer, mas assim, todas as partições vão ter um consumidor recebendo a informação dela. Agora que a gente já sabe esse conceito, de que o consumer ele se conecta de forma diferenciada na partição, a gente precisa falar de um outro conceito que tem no Kafka, que é o conceito de consumer groups. É um conceito muito importante dentro do Kafka, porque manipulando da forma correta, a gente pode ter o comportamento de uma simples queuing ou o processamento comum de tópico. Nós podemos ter o processamento paralelo, podemos paralelizar o processamento das mensagens. Então, o conceito de consumer groups ele é muito importante, porque a gente vai evitar gargalos no processamento, a gente vai ganhar velocidade pela condição do consumidor de grupos. Então, como é que funciona essa questão do Consumer Groups? Nesse desenho do slide, a gente tem o nosso tópico, uma visão mais resumida do nosso tópico. E nós temos 2 consumidores plugados nele. Então eu estou evidenciando aqui que nós temos um consumer no nosso offset, na nossa partição 2, e um outro consumer na nossa partição 5. Nós incluímos agora então na nossa partição 3 um grupo. E nesse grupo, nós falamos para esse grupo o seguinte: você é formado de 2 consumidores. Existem 2 consumidores nesse grupo. Como é que ele vai funcionar agora? Quando as mensagens estiverem sendo entregues para os consumidores, então o consumidor A vai receber uma mensagem, o consumidor B vai receber uma outra mensagem, e uma mensagem vai ser, uma cópia dessa mensagem também vai ser direcionada ao grupo C. Quando a mensagem chegar no grupo C, a API, o Kafka, ele vai direcionar para um dos consumidores do grupo. Os 2 consumidores não vão receber cada um uma cópia da mensagem. No grupo, um consumidor só recebe a mensagem. E aí o que acontece? Ele faz um sistema de rodízio. Conforme as mensagens vão chegando, uma hora uma mensagem vai cair num consumidor e outra hora a mensagem vai ser entregue em outro consumidor. Nós vamos ter aí um balanceamento da entrega de mensagens para os consumidores do grupo. Então isso é uma característica muito importante, que aí a gente ganha capacidade de processamento. Não necessariamente esse balanceamento aí é um round robin, muitas vezes o consumidor 1 vai receber 2 mensagens antes do consumidor 2 receber uma terceira mensagem.
Isso tem todo um sistema de algoritmo, tem toda uma regra e umas configurações que podem ser feitas para otimizar isso, né, que é do próprio Kafka. Mas isso é algo que a gente não vai discutir nessa apresentação. Isso aí a gente vai deixar para um outro momento, uma outra apresentação. Então, agora que nós vimos a anatomia do nosso tópico e nós vimos como os consumidores vão se conectar a ele, vamos colocar tudo isso junto numa única imagem. Se a gente fosse colocar todo mundo junto agora e falar assim, me mostra uma imagem do Kafka enviando e recebendo mensagens, essa seria a melhor imagem. Nós teríamos o produtor, os tópicos e os consumidores e os seus consumers groups. Só que, olha que interessante, os tópicos, né, com toda a sua estrutura de partições, offsets e o conteúdo das mensagens, eles estão aonde? Eles estão dentro de algo que nós chamamos de broker. O que é o broker? O broker é o servidor Kafka. É o Kafka Node ou Kafka Server, né? Nós vamos estar escutando sempre essas três palavras, né? Kafka Server, Broker, Kafka Node. São sinônimos, mas o mais comum vai ser a gente ouvir o broker. O broker é o servidor onde vai estar tudo rodando. E aqui, como a gente tem um broker sendo um server do Kafka, nós vamos poder ter a figura de vários brokers Kafka trabalhando em cluster. Então a gente vai ter clusters de brokers Kafka rodando e interagindo entre si. E porque nós estamos trabalhando em clusters, cada servidor cluster, cada servidor Kafka que nós chamamos de broker vai estar trabalhando plugado um no outro, nós vamos poder usar um recurso chamado replication. O que é replication? Replication nada mais é do que um backup dos nossos tópicos na partição. Em outras palavras, então, eu posso dizer que quando nós criamos um tópico em um broker, uma configuração que nós podemos fazer eu quero replicar as informações desse tópico em 2, 3 brokers, né? Então, é um parâmetro que tem no comando de criação do tópico, a gente fala, replique para 2 lugares. Replique para 3 lugares, replique para N lugares esse tópico. E como funciona isso para o Kafka? Digamos que eu tenho um tópico rodando em um broker. Vamos usar esse exemplo do slide. Nós temos o tópico 1, parte 1, rodando no broker 1. Na criação dele, foi dito que faça a réplica desse tópico em 2 lugares. O Kafka, então, escolheu o broker 2 e o broker 3 para fazer a cópia desse tópico. Né? Então, o backup dele está nesses outros 2 brokers. Então, nós temos 3 brokers com as informações do nosso tópico. O Kafka, ele funciona assim. Quando eu tenho a replicação dos tópicos, um tópico ele é eleito como o líder. Ele é o tópico principal. Então a leitura e a gravação ele é feito nesse principal. Os 2 outros tópicos, por exemplo, que foram criados aqui como réplica, eles são os followers, né? Eles estão como se fossem fazendo uma comparação com o AMQ, né? Com o sistema de mensageria AMQ, eles seriam os slaves, seria algo como master e slave, né? Então assim, no Kafka a replicação sempre vai ter um tópico. Quando nós estivermos replicando tópicos, nós vamos ter um tópico líder e ele vai ficar sendo responsável por mandar as informações para serem replicadas e pela leitura
e escrita da informação. Caso esse tópico fique disponível, por exemplo, porque o broker está com um erro, o broker ficou indisponível, o Kafka vai pegar um dos tópicos, um dos outros brokers, e vai eleger ele para líder. E aí as operações de gerenciamento, leitura e escrita vão estar nesse novo líder, né, do que é o tópico. Então, por causa disso, a gente garante uma alta disponibilidade das nossas mensagens. A gente vai estar evitando o risco de perder mensagens aí, por causa dessa estrutura de replicação que a gente tem quando o nosso Kafka está trabalhando em broker. Por default, quando nós criamos um tópico no Kafka, ele não faz a replicação. Então, isso realmente é algo que sempre que a gente for criar, a gente tem que informar ao Kafka quantas vezes nós vamos querer replicar os nossos tópicos. Nós temos agora bastante informação conceitual inicial a respeito do Kafka. Então, agora a gente pode falar do ecossistema do Apache Kafka. Lembrando que a gente está falando Kafka, mas tudo isso aqui é também o AMQ Strings. Né? A AMQ Strings é o Kafka. Então, o nosso ecossistema Kafka ele é composto de vários módulos que vão estar trabalhando em conjunto para dar toda essa estrutura que o Kafka tem, né? Para fazer com que aqueles 3 pilares que a gente falou no início da apresentação aconteçam, que é o Publish, Subscribe, o Process e o Store. Porque no nosso ambiente Kafka nós vamos precisar fazer replicação, né, dos nossos tópicos para outros brokers. Muitas vezes nós vamos ter que fazer para um cluster em outro data center. Então, como é que nós fazemos isso? Né? Nós temos um módulo que vai cuidar disso. Muitas vezes nós vamos precisar consumir ou produzir nossas mensagens através de uma API REST, né? Porque o Kafka ele é uma aplicação Java e os clientes dele são clientes, a API para construção de clientes nativos dele é para Java. Então, por exemplo, se eu tiver um .NET consumindo, aí eu vou ter que usar uma API REST dentro do Kafka. Então, eu vou ter um módulo que vai fazer isso. Ou se eu não quiser estar trabalhando com API REST, né, eu quero trabalhar com a conexão direta, eu tenho um módulo de conexão que vai me prover uma API para eu construir conexões com sistemas externos. Então, assim, é um ecossistema bem grande, com várias funcionalidades, e é como se fosse um Lego. E esse Lego, eles cooperam entre si, essas pecinhas, para dar essa alta performance e essa grande quantidade de funcionalidades do Kafka. Falando ainda então do ecossistema Kafka, existem 5 módulos dentro do ecossistema Kafka, que é a base, né, de todo esse ecossistema. Nós vamos ter aí o Kafka Core, o Kafka Connect, o Kafka Streams API, o Mirror Maker e ferramentas de terceiros que são utilizadas para e com o Kafka. O primeiro componente desse ecossistema que a gente vai falar aqui, que não é um componente, um dos mais importantes, é o Kafka Broker. Kafka Broker, como a gente viu, quando a gente estava explicando sobre o tópico, é nele que o tópico é criado, que toda aquela mecânica das partições e dos offsets, de conexão com o cliente acontece. Então o Kafka Broker ele é o coração do Kafka. A gente viu que ele pode estar trabalhando em cluster. E o detalhe aqui que a gente vai ter um módulo no Kafka Broker, que é o Zookeeper, que é um servidor
que vai estar gerenciando, ajudando a gerenciar esse cluster. O Kafka Broker também, ele vai estar dando os insumos necessários para a gente estar fazendo todo o gerenciamento dos nossos tópicos, como criação, exclusão, consulta de informações, além das questões de segurança e as bases do nosso monitoramento. Segunda pecinha do nosso ecossistema Kafka é o Kafka Streams API. Esse é um módulo muito interessante. Ele é a base do pilar Process. É através do Kafka Streams que nós vamos criar nossa pipeline de processamento dos nossos tópicos. Para vocês terem uma ideia, o Kafka Streams ele pode trabalhar em conjunto, por exemplo, com outros módulos para estar conectando com uma infinidade de outros sistemas e aí ajudar no processamento, né, no enriquecimento da mensagem. A gente vai poder pegar uma fila e consultar ela como se estivesse consultando uma tabela de um banco de dados. A gente vai poder fazer uma query, a gente conseguir fazer um join, conseguir fazer um filtro nela. Nós vamos ter essa flexibilidade com ele, né? Nesse slide agora, né, nesse segundo slide que eu estou mostrando do Kafka Streams, a gente consegue ver uma pipeline, né, um exemplo de uma pipeline, onde a gente tem duas mensagens, dois tópicos recebendo mensagens, e se a gente vê que na sequência, numa caixa separada, nós temos o Streams API Application, ou seja, fora do ele acontece fora do broker, mas ele é um módulo do Kafka que vai estar rodando, proporcionando a leitura, o processamento e a escrita dessa mensagem processada em outros tópicos, né? A gente vê que nós estamos entrando aqui nesse exemplo com dois tópicos, ele passa por dois tópicos, sofre 3 processamentos e a saída dele são 3 tópicos. Isso é o pilar de process do Kafka, né? É muito poderoso ele vai dar esse comportamento de ETL, né, para a nossa plataforma, ele vai ajudar muito, tirando complexidades que a gente poderia estar colocando numa aplicação. Não, a gente vai estar trazendo essa complexidade, né, de processamento para o ecossistema do Kafka. Agora, falando de um outro componente do nosso ecossistema, nós temos o Kafka Connect. O que é o Kafka Connect? O Kafka Connect ele é uma API que vai permitir que nós façamos a construção de conectores para se comunicar com sistemas externos, para que eles possam produzir mensagem e para que eles possam receber mensagens do Kafka. Imagine que nós podemos ter situações onde nós vamos ter um banco de dados e a gente vai querer estar coletando as informações desse banco de dados, como por exemplo a cada insert, a cada update, cada operação que ocorre nesse banco. A gente quer que esse evento que acontece no banco de dados seja enviado para o Kafka. E no Kafka ele seja armazenado para algum tipo de processamento, né? Então o Kafka Connect vai fazer isso, né? Ele vai poder conectar num Oracle, ele vai poder conectar num Elasticsearch e fazer essa coleta, né? Ele vai conseguir fazer com que o próprio sistema externo seja um producer, né? Seja um produtor de mensagens para o Kafka. O Kafka Connect ele é uma API para desenvolvimento, ele tem um Development Kit para que a gente possa construir esses conectores que vão falar com essas ferramentas dos sistemas externos. O Kafka Connect, essas APIs que nós construímos, eles vão rodar numa JVM separada do Kafka. Então, assim, ele não vai consumir recursos do Kafka, né? O Kafka Broker ele vai estar trabalhando controlando os tópicos
e esse Kafka Connect ele vai estar rodando num servidor à parte, ele vai estar rodando numa JVM à parte. Então isso vai garantir uma tolerância a falhas, né, vai facilitar, né, na distribuição de carga, no load balance, né, desse processamento, né, ele vai dar esse diferencial aí para o Kafka. Né. O Kafka Connect, ele vai os nossos conectores que nós vamos criar nele, eles vão ter essa característica que a gente está vendo nesse desenho do slide, né, que é um Source Connector, que é quem está produzindo, né, que é a origem da informação, de onde vem essa informação, né, por exemplo, um CDC de um banco de dados, e ele vai ter o Sync Connector, que é quem? Que é quem está pegando a informação de dentro do Kafka e mandando para algum lugar. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um Elasticsearch e você quer que o Elasticsearch indexe, você quer que o Elasticsearch seja o indexador de mensagens dos seus tópicos. Né? Então, assim, a gente vai ter um conector, né? E o Sync Connector ele vai fazer essa transmissão de informações para esse Elasticsearch. Agora, para o próximo slide. O Kafka Connect ele tem uma característica que ele tem dois modos de trabalho. Isso é muito interessante a gente estar sabendo dele, porque o Kafka Connect ele tem um standalone mode, que é um modo simples, né? Que você vai ter um conector, vai ser uma simples classe Java, né? Que ele vai estar executando uma task para fazer essa integração e vai se comunicar. É uma task simples. Se houver algum problema nessa JVM, problema de memória ou da máquina onde ele está rodando, ele vai ficar indisponível e ele vai parar de. Ele vai quebrar essa conexão, né? Ele tem uma disponibilidade muito baixa, né? Ele é um single node, né? Então a Apache recomenda que você não use o standalone mode para produção, e sim para homologação, testes, ou em último caso, quando você tem um cenário de produção muito simples, né? E que a alta disponibilidade não é um requisito primordial, quando você pode se dar o luxo de ter uma certa indisponibilidade, né, nessa integração, o standalone pode ser aplicado. Mas a via de regra, quase ninguém usa standalone em produção. Em produção, a gente costuma estar utilizando o standalone em produção a gente costuma estar utilizando o modo que é o Distributed Mode. O que é o Distributed Mode? Ele é um cluster de conectores. Então, assim, você vai construir um conector para o Kafka. Então, esse conector, você vai fazer o deploy dele, você vai colocar ele no ar num modelo de cluster, para que, se um conector estiver rodando numa JVM que fique indisponível, ele automaticamente, né, não perca essa integração, porque outro nó desse cluster de Kafka Connect vai funcionar. E como é que isso funciona? Né? O Kafka Connect ele tem um conceito de workers. Ele funciona no modelo de workers. O que é o worker, né, para o Kafka Connect? O worker, imagine o worker como como um server, como um servidor. Ele é uma JVM. Então, o worker é onde o seu conector vai ser executado, é o ambiente que o seu conector vai ser executado. Né? Então, você tem o seu Kafka rodando no servidor, você vai colocar uma máquina virtual, uma outra máquina servidor, e vai fazer o deploy desse seu conector na forma de worker. Dentro desse worker, você vai ter a implementação do seu conector em si. Então, todo worker trabalha com um connect deployado dentro dele. O connect é o que você codificou mesmo como conector.
E dentro do conector, o conector ele vai ter o que a gente chama de tasks. Quem são as tasks? São cada função do seu conector. É quem faz o trabalho pesado do conector, são as tasks. Né? Então, a gente pode fazer uma comparação assim. O seu servidor é o worker, a aplicação é o conector e as funções da sua aplicação são as tasks. Né? Então, um exemplo muito legal de Connect, que é o seguinte: você pegar uma caixa de sapatos, pega essa caixa de sapatos grande e você escreve JVM na lateral. Aí você pega uma outra caixa de sapatos, você escreve Connect nessa lateral, conector na lateral dessa caixa de sapato e coloca essa caixa de sapato dentro da outra caixa de sapato que você escreveu JVM. Aí você pega um monte de bolinhas de ping-pong e escreve task e joga dentro da caixa de sapato conector. Então é o melhor desenho que você vai ter para explicar o que é e visualizar o que é um conector Kafka. E aí, esses workers, que acontece nele? Essa imagem, ela demonstra a queda de um worker do nosso cluster. Lembra, nós temos aqui 3 workers trabalhando, cada um com 2 tasks. Um worker ficou indisponível. Digamos que corrompeu a JVM que ele estava rodando. Automaticamente, o Kafka vai pegar os tasks que deveriam estar rodando no outro worker e vai colocar, vai distribuir nos workers existentes, né, dos workers que remanesceram. Então, assim, por causa disso, a gente não tem uma quebra, né, na disponibilidade da nossa integração. Né? Nós temos uma resiliência muito grande aí. E para fechar a questão do Kafka Connect, resumindo o trabalho dele, o Kafka Connect ele trabalha de forma distribuída, ele é um cluster, né? Ele vai trabalhar na forma de cluster, ele vai poder fazer integrações entre vários sistemas e simples transformações de dados, né? Coisas mais simples, a gente vai poder estar implementando diretamente no Connect. Porém, quando a gente quiser pipelines mais robustas, transformações mais complexas, aí a gente vai fazer o Kafka Connect trabalhar em parceria com a API do Strings, do Kafka Strings. Então, juntando o Kafka Connect com o Strings, a gente vai conseguir conectar com o mundo externo ao Kafka e fazer pipelines complexas para tratamento de informações, novamente, com joins, com consulta de dados, enriquecimento, transformações. Então, são os componentes do ecossistema interagindo entre si para dar o poder de processamento dessa plataforma. E agora, vamos falar de quem? Vamos falar do espelhamento. Né? O espelhamento ele está ligado com um componente que é o Mirror Maker, né? Um dos componentes do ecossistema Kafka é o Mirror Maker e o Mirror Maker ele é feito para quê? Para fazer espelhamento de brokers, de clusters Kafka. Ou seja, nós vamos poder ter clusters, 2 clusters distintos de Kafka trocando informações, sincronizando informações entre si. Nós vamos poder ter clusters de Kafka em data centers diferentes. Nós vamos ter aí geolocalizações diferentes trabalhando em conjunto. Né? O Kafka vai dar essa possibilidade, faz parte das configurações do Kafka ter essa metodologia de trabalho, mas como toda ferramenta que faz espelhamento entre sites, né, entre data centers e entre clusters, nós temos que considerar que o Kafka ele é muito sensível à latência de rede. Então a latência de rede, apesar do Kafka te dar o recurso de fazer o espelhamento, ele pode ser essa figura, né, esse item que vai
te dizer não faça espelhamento ou tenha cuidado com o seu espelhamento, né? Assim, o Kafka dá a opção de você fazer, você pode fazer, mas não é porque você tem condições de fazer, né, que você vai fazer. Isso quem vai travar é o seu negócio e a sua infraestrutura de rede, né? Todas as ferramentas que se propõem a fazer espelhamentos de sites, elas têm uma alta sensibilidade à latência, né? E muitas vezes a latência é o que vai inibir, né? O que vai impedir que a gente siga em frente, né? Com o espelhamento. Mas assim, o Kafka ele dá esse suporte. O espelhamento do Kafka ele tem uma característica também que tem que ser considerada, né? O espelhamento do Kafka ele é sempre assíncrono, né? Não existe esse espelhamento síncrono, né? Então isso tem que ser considerado na solução, né, que a gente está fazendo. Então o espelhamento entre clusters Kafka é algo que tem que ser discutido, né, bem discutido no desenho de arquitetura da solução Kafka. Quando você adotar o Kafka, né, quando você estiver fazendo uma solução com o seu AMK Streams, tem que ser bem discutido, né, levantar esses pontos, né, da sua estrutura, da sua infraestrutura de rede, latência, né, o quanto seu negócio pode ser afetado com a disponibilidade ou não, ou com o recurso sendo, né, feito de forma assíncrona. Falando nisso, né, dele ser assíncrono ou não, nós temos aqui a questão do Strat Cluster, quando a gente está fazendo o espelhamento. Né? O que é o Strat Cluster? O Strat Cluster é um modelo, né, de deployment de cluster, onde um único cluster está espalhado em mais de uma geolocalização. Então, por exemplo, eu posso ter um cluster Kafka com 5 nós, sendo que 3 nós estão numa geolocalização, por exemplo, em Nova York, e os outros 2 nós vão estar em Miami. Qual o problema disso? Qual é o problema desse desenho? O grande problema desse desenho do Strat Cluster é a latência novamente, porque assim, imagine que você tem a replicação de tópicos, né, e você está replicando em todos os nós, ou o nó que você escolheu está em outra localização. A latência, ela vai comprometer, ela vai ser um problema para você, um gargalo, ou o risco de você ter uma disponibilidade no momento que a informação não chegou e essa perda de dado, né, que não ocorreu na replicação é um problema para você. Então, o Strat Cluster ele é possível, ele é previsto, né? Você vai achar a documentação dele no próprio site do Apache Kafka, porém pede-se cautela na hora de adotar uma metodologia. De novo, não é porque você pode, não é porque dá para fazer que você precisa fazer. Agora, falando ainda do Mirror, agora a gente vai falar especificamente do componente Mirror Maker, né? O que é o Mirror Maker? O Mirror Maker ele é um componente específico para sincronização entre sites. O Mirror Maker, o que ele vai fazer? É um componente que você vai instalar do lado do data center que você quer gravar informações vindo de outro data center, né? E ele vai funcionar como um consumer do data center remoto e um producer no data center local. Esse desenho demonstra exatamente isso, né? Nesse slide a gente está mostrando que o Mirror Maker ele está lendo mensagens num cluster, num data center chamado Data Center A, e está produzindo essas mensagens que ele está consumindo no Data Center B. O Mirror Maker
ele tem uma limitação que na hora que ele está fazendo isso, ele não sincroniza os offsets. Então, tem que ser considerado isso na solução, porque você pode ter problemas com a leitura da informação. Você pode ter uma duplicidade de mensagens, né? Então, o seu cliente vai ter que estar tratando essa duplicidade. Então, é algo que precisa ser bem planejado o uso do Mirror Maker. Para mitigar esse problema com o do Mirror Maker, ou quando você faz um espelhamento sem o Mirror Maker com o Kafka, existe uma recomendação de desenho de arquitetura que é o seguinte: você pode gravar um tópico e replicar esse tópico para um outro cluster. Só que nesse outro cluster, você não vai gravar nele, ele vai ser só leitura, né? Então, quando você tiver uma estrutura de data centers, onde os tópicos têm que estar ativos em ambos os lados, um único lado é o que você vai permitir que ele faça a gravação, né? O outro vai ser só leitura. Isso você vai estar mitigando problemas como colisão, né, de mensagens, né, ou conflitos nessa comunicação. Aqui um resumo sobre o que a gente falou sobre o Mirror Maker, explicando que são itens que a gente está explicando sobre a gente precisa ser capaz de identificar essas duplicidades de código que pode acontecer, né? Ele sincroniza a mensagem, mas não o offset. Esse resumo ele está aqui nesse slide porque ele precisa estar na mente da gente, porque assim, existe uma previsão nas novas versões do Kafka dessa limitação ser corrigida. Existe uma previsão, muito provavelmente, na versão 2.4 do Kafka, que essa limitação de sincronização dos offsets não ocorra mais, né? Então a sincronização vai existir, né? A gente vai ter suporte a múltiplos clusters, né? Isso é um detalhe que eu não falei antes, né? Vou falar agora. O Mirror Maker, quando você usa ele para sincronizar clusters, ele só pode sincronizar 2 clusters, né? Um origem e um destino, né? Então espera-se que em versões futuras do Kafka a gente possa ter N outros clusters sendo sincronizados, né? Por exemplo, tem aí a sincronização ocorrendo em 3, 4 clusters, né? Mas isso ainda é discutido, né? Não tem nada certo sobre isso. A grande questão quando isso for implementado, com certeza, o AMK Strings vai se beneficiar disso. Então, é uma funcionalidade que a gente pode estar aguardando em breve para o AMK Strings. Último componente aqui, as ferramentas de terceiros, que a gente falou. Muitas vezes, algumas ferramentas não são construídas pelo projeto do Apache Kafka, né? A gente depende de ferramentas externas para isso, né? Ferramentas de outros fornecedores. Um exemplo disso é uma ferramenta chamada Zookeeper. Nós temos a ferramenta Zookeeper, que é responsável por gerenciar o cluster, né, do Kafka, né? Ele faz um sincronismo, né? O Kafka não consegue fazer esse gerenciamento, ele não consegue nem startar, né, se ele não tiver o Zookeeper. E o Zookeeper é um projeto também da Apache, né, mas é um projeto que não foi feito especificamente, ele nasceu muito antes do Apache Kafka, né? Outras ferramentas utilizam ele, né? Mas é um exemplo de ferramentas de terceiro, né? Nós temos, por exemplo, um outro exemplo de ferramentas de terceiro, interfaces gráficas. Nós não temos uma UI no Kafka, né? Quem usar no OpenShift, a versão OpenShift, vai se beneficiar da estrutura de UI que tem no OpenShift. Mas no caso do Hell, assim como numa instalação padrão Kafka, você não tem uma interface gráfica, você não tem uma console web, assim como no ActiveMQ. Então você vai estar dependente de uma ferramenta de terceiro. Você vai ter que estar instalando, por exemplo, um Prometheus para você poder estar enxergando, né, os seus tópicos, né, vendo o volumetria dos seus tópicos, ou uma outra ferramenta, por exemplo, chamada Conductor, para poder
fazer a mesma coisa, né? Então, assim, existem várias empresas com várias soluções para agregar o Kafka, né? Então, o Kafka é uma tecnologia que depois aqui é viral, né? É uma tecnologia viral porque ela cresceu muito no mercado, muitas empresas adotaram e muitas empresas estão trabalhando para usar, né, para ter algum tipo de sinergia com ela, né? Lembra que no início eu falei, o Kafka é uma plataforma construída em Java e nativamente ela tem somente clientes para aplicações Java, né? Mas terceiros estão construindo clientes para dar suporte a outras linguagens. Falando também agora especificamente do ecossistema do AMK Streams, né? A Red Hat ela tem trabalhado para dar algumas funcionalidades adicionais à plataforma, à sua plataforma Kafka, né? Então a gente pode estar dando destaque aí, por exemplo, aos operators para quem vai estar optando pela versão OpenShift, né? Vamos ter aí o HTTP Proxy, né? Para a gente estar utilizando na nossa plataforma Kafka, né? Então assim, a Red Hat ela vai estar trabalhando, né, para trazer ferramentas de terceiros, né, para agregar recursos a essa plataforma. A Red Hat ela vai estar dando suporte, por exemplo, né, ela tem trabalhado já para dar o suporte ao Debizium, né, que é um item que vai estar trabalhando com o Kafka Streams, né, para fazer o CDC, né, que é o recurso que vai permitir que a gente conecte no banco de dados para poder coletar informações desse banco de dados e mandar para o nosso Kafka. A gente tem trabalhado, né, muito forte com a Apache Camel, né, para ter um conector, né, bem robusto, né, para poder fazer a integração de JBoss Fields, né, ou de uma aplicação simples Camel, né, para construir processos que se integre com o Kafka, né, para ser um simples consumidor ou produtor, ou para que ele possa evoluir, né, para uma pipeline do Kafka Streams. Então, assim, a Red Hat ela vai estar investindo bastante, né, no AMK Streams, né. Então, é um grande diferencial, né, ter, no caso, a Red Hat, né, trabalhando e agregando mais poder a uma plataforma que já é poderosa como o Apache Kafka. E com isso eu finalizo os conceitos básicos que eu queria passar do Apache Kafka, né, do AMK Streams. Então assim, aprendemos que o AMK Streams ele é um Kafka e nós abordamos os conceitos básicos necessários para a gente agora estar evoluindo no Apache Kafka, né. Na sequência agora, vou fazer uma demo fazendo download, fazendo uma instalação do AMK Streams, rodando ele, fazendo operações simples de consumo, produção. Vamos fazer um teste com um connect, né, para fazer uma mensagem ser recebida no Kafka e salva no arquivo texto. E vamos fazer uma demonstração de uma ferramenta de terceiro para ser a nossa console web.